Bom, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 30, nós vamos ler a partir do 24. Você encontrou? Amém? Nós lemos assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os zarganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Queridos, observem que Provérbios aqui está dando um destaque para 4 animais, 4 seres pequenos, bem pequenos. Porém, o próprio livro de Provérbios diz que são mais sábios que os sábios. Quem são esses animais, esses seres? O primeiro deles é a formiga. Inclusive, há outro texto que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E realmente, nós aprendemos muitas lições com estes animais. Primeiramente, que a formiga, pequenina, não é verdade? Porém, a sabedoria dela. No verão, ela prepara ali, recolhe todo o alimento. E no inverno, no momento que é difícil ela conseguir sair para poder colher o seu alimento, o alimento está todo armazenado. Mais sábio que muita gente que não consegue fazer as suas reservas, não é verdade? E o trabalho constante e organizado. Trabalho constante, organizado, inteligente. Esse é o trabalho da formiga. Depois também fala aqui dos arganazes. Eu não sei se na sua tradução aí traz algum outro nome. Algumas traduções, coelho. Uma espécie de coelho. Veja, um animalzinho frágil, mas por ser frágil, o que ele faz? Onde ele constrói a sua casa? Na rocha. Ele é inteligente, ele sabe que ele é frágil, indefeso, e por conta disso constrói a sua casa em um local bem seguro. Depois os gafanhotos. Aqui diz que o gafanhoto não tem rei. Mas contudo, marcham todos em bandos. Aqui denotando uma organização, Eles trabalham também de forma organizada, em grupo. Se um grupo de gafanhotos, chega numa plantação, já era. Devora e devora com força. Então veja, um animalzinho pequeno, mas o seu trabalho também organizado, unido, faz tanta diferença. Talvez uma lição, Um animalzinho tão pequeno consegue trabalhar de forma unida, em grupo. E às vezes nós seres humanos temos tanta dificuldade de trabalhar em grupo, Muitas cabeças dividindo o espaço dá problema. Mas com os gafanhotos isso não acontece. E depois usa aqui a expressão do geco. Alguém tem outra tradução, outro nome? Lagartixa, isso mesmo. Veja, tem alguma tradução que traz também aranha. Um dia estava pregando e alguém falou: na minha tradução traz aranha. Então, o mais comum, estava olhando no original, é uma espécie de lagartixa. E diz que ela está onde? Palácio dos Reis. Você vai em qualquer casa, qualquer mansão, você vai encontrar uma lagartixa lá na parede, cumprindo a sua função. Ela está nos palácios dos reis. Então, 4 animais pequeninos, aparentemente frágeis, mas que Provérbios coloca são muito sábios, muito inteligentes. Sabe, queridos, Deus, Ele trabalha com as pequenas coisas. O pequeno. E nós precisamos aprender a lição nas pequenas coisas.
E o primeiro aspecto que nós precisamos aprender a lição das pequenas coisas é na área material. Área material. Pequenas coisas fazem a diferença. Nós estamos aí lendo um livro, vocês receberam o livro Embaixadores do Reino. Foi entregue esse livro. E neste livro trata da administração financeira. E quando nós lemos, nós observamos a diferença que faz as pequenas coisas. Na área financeira, pequenos gastos feitos de forma constante levam ao endividamento. Muitas pessoas chegam ao endividamento não porque compraram uma casa, compraram um carro muito caro, mas porque não tiveram controle das pequenas coisas. Uma comprinha aqui, outra comprinha ali, e aqui eu dou um exemplo meu, especialmente quando eu completei 18 anos, tirei minha habilitação, comprei a minha motinha e fiz o meu primeiro cartão de crédito. Eu trabalhava numa farmácia e lá a gente fazia cartão para as pessoas, né? E eu fiz o cartão de crédito para mim. Primeiro cartão de crédito. Bandeira, não é nem Visa nem Mastercard, era à vista a bandeira do cartão. Jovem, uma moto e um cartão. Combinação perfeita. Vamos ali. Passa o cartão. Só 10 reais de gasolina. Vou ali. Só 20 reais de gasolina. E vai aqui, vai ali, compra um lanche aqui, outro lanche ali. Passado uns meses eu estava pedindo dinheiro emprestado do meu patrão para poder pagar o cartão. E eu nunca me esqueço, eu peguei na época, se não me engano, foi 750 reais que eu peguei emprestado do meu patrão. Para poder pagar. Porque faz tempo, irmão, 750 reais era bem mais do que um salário mínimo na época. Né? Isso em 2000 e alguma coisa, que eu não recordo qual ano. Mas foi o quê? Pouquinho, a dívida cresce. É por isso que a gente tem que tomar nota e organizar de tudo. Tudo. Nem aquele detalhe, não vou comprar só à vista, tá? Você compra só à vista, mas você tem controle daquilo que você compra. Se é necessário, se não. Tem gente, vou comprar só à vista, mas vai comprando só à vista e gastando à toa. Aí quando às vezes lá na frente precisa de algo realmente necessário, não tem o dinheiro porque gastou com um monte de coisinha pequena desnecessário. Então é importante ter o planejamento. E da mesma forma que o pouquinho em pouquinho você entra numa dívida, de pouquinho em pouquinho você também faz a sua reserva. Faz a sua reserva. No livro que estamos lendo de mordomia, fala muito a respeito disso, de fazer a sua reserva para numa emergência, numa necessidade, você ter ali a sua reserva. Isso eu aprendi com meus pais sempre tiveram a reservinha deles, mesmo ganhando pouco, meus pais sempre ganharam no máximo salário mínimo, minha mãe nunca, na verdade, nunca teve salário fixo. Então, sempre buscaram ter a reserva, por quê? Nunca se sabe o dia do amanhã. Então, de pouquinho em pouquinho, você faz a sua reserva. No que diz respeito a poupar, a fazer a sua reserva, a questão não é poupar muito, mas é poupar sempre, para que você consiga ter a sua reserva. E veja, olha o detalhe das pequenas coisas. Uma árvore grande, você não derruba ela com um golpe apenas. O indivíduo ele tem que amolar um machado e dando pequenos golpes. E é com esses pequenos golpes que uma árvore enorme cai ao chão. E ainda tem que saber o lado certo. Mas veja só, alguém pode dizer assim, mas agora tem uma motosserra, é mais rápido. Sim, é mais rápido. Só que no que diz respeito à motosserra, ainda são pedaços menores que são arrancados por vez. A questão é que é a intensidade com que é arrancado esses pequenos pedaços, né? E rapidamente ele derruba uma árvore. Então, pequenas coisas. Um degrau numa escada pode deixar ela sem utilidade. Um fio, um pedacinho de fio que você corta
No equipamento? Faz falta, ele pode não funcionar. Então, queridos, as pequenas coisas no âmbito material fazem muita diferença. E no âmbito social? No âmbito social, as palavras que falamos, uma palavra simples, a qual ofendemos alguém, um descuido, pequenos gestos de ingratidão, vão magoando e machucando e destruindo um relacionamento, seja ele amizade, o relacionamento é mesmo conjugal. Dentro do âmbito conjugal, os divórcios, a sua grande maioria, não chegam por conta de grandes coisas. Acontecem grandes coisas ao final, mas essas são resultado de pequenos erros que vão sendo cometidos ao longo do processo. É uma data que é esquecida, é uma palavra que é dita em um momento inadequado, e o relacionamento vai esfriando e os problemas vão vindo cada vez mais intensos. Pequenas atitudes. Então, muito cuidado com as pequenas coisas. Muito cuidado. As pequenas coisas fazem muita diferença. Da mesma forma que fazem diferença de forma negativa, pequenas coisas positivas fazem grande diferença também para o lado positivo. Então, pequenos gestos de atenção, de carinho, uma palavra de conforto em momento oportuno. E digo, às vezes, você não precisa falar, né? A Bíblia conta a história de pessoas que estavam indo muito bem quando estavam caladas. Os amigos de Jó. Enquanto eles estavam calados ali do lado dele, eles estavam fazendo um trabalho tremendo. Estavam do lado dele, né? Mas quando abriram a boca, estragaram tudo. Então já digo detalhe, se você não sabe o que falar, fique do lado calado, mas não abre a boca para falar besteira. Né? Os amigos de Jó, quando começaram a falar que ele estava sofrendo aquilo porque ele tinha cometido algum pecado. Aí falaram um monte de coisas. Quando que Jó precisava ali era de um ombro amigo para dizer, eu estou aqui do teu lado, estou aqui para te apoiar, para te ajudar. Em alguns momentos, as pessoas que estão ao nosso lado não estão precisando de discursos, de explicações. Estão precisando, na verdade, de um ombro amigo. Só isso ia fazer grande diferença. Então, as pequenas coisas fazem a diferença. Pequenos gestos fazem a diferença. Pequenos gestos fazem a diferença. Queridos, quais são as pequenas coisas dentro dos seus relacionamentos que você tem feito para fortalecer os seus relacionamentos de amizade, relacionamento conjugal? O que você tem feito? Agora pare e pense, quais são as pequenas coisas que você tem descuidado? Palavras, ações, coisas que você tem deixado a desejar e tem enfraquecido os seus relacionamentos de amizade e o relacionamento também conjugal. Sabe, na vida espiritual, as pequenas coisas fazem grande diferença para Deus. Grande diferença. Quer ver um exemplo? Jesus estava ali no templo e as pessoas levavam as ofertas. Lembram? Levavam as ofertas. E cada um levava a quantia de oferta. Alguns levavam grandes quantias, despejavam ali. Só que no meio daquela multidão que levava grandes quantias, chegou uma senhorinha, uma viúva. E ela levou quanto? 2 moedinhas. Jesus olha para aquilo e diz, aquela mulher, ela entregou a maior oferta. A maior oferta. E eu imagino que os discípulos ficaram assim, mas
Senhora, só 2 moedinhas? Ela entregou tão pouco? Como assim? É a maior oferta. Eles entregaram daquilo que sobrava, embora fosse muito. Mas ela entregou tudo o que tinha. Na verdade, junto com aquela oferta estava uma adoração genuína, autêntica. Alguém que estava rompendo barreiras para demonstrar um pequeno, aparentemente pequeno gesto, mas que para Jesus teve um significado enorme. Ela estava entregando tudo. Pequena oferta. E sabe, aqui eu falo para você, às vezes você fica se limitando, no sentido de pensar, não, eu não vou fazer isso, eu não vou cantar, eu não vou pregar, eu não vou fazer agora, porque eu sou tão pequeno. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho, faça o melhor para o Senhor. Não faça comparações de você com qualquer outra pessoa, mas dê a sua oferta ao Senhor. Quando estou dizendo oferta aqui, faça a sua entrega ao Senhor de coração. Faça o seu melhor. Não é também você pensar assim, não, vou fazer, é pouquinha coisa, mas vou fazer, e vou fazer de qualquer maneira. Não, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Tem gente que fica se limitando, não, eu não vou pregar porque eu não prego igual fulano. Eu não canto igual ciclano. Comece fazendo o seu melhor. Busca, obviamente, cada vez mais melhorar, mas faça. Porque você não está fazendo para aparecer. Você está fazendo para exaltar o nome de Deus. O nome de Deus. Então, faça a sua entrega. E faça como aquela viúva. Faça de coração. Se entregue de fato. Entenda que você está fazendo não para pessoas, mas para Deus. E por pensar em fazer para Deus, faça o seu melhor, não querendo ser melhor do que os outros. Então veja, quando Deus foi chamar o segundo rei de Israel, imagine, Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, Jessé, eu vim aqui porque um de seus filhos será o novo rei de Israel. Eu fico imaginando Jessé pensando, não, deve ser o mais velho, né? Ou o mais forte. Tem até um hino do Nadson Portugal canta e diz assim, e não foi o mais velho, nem o mais forte, mas nações venceu. Então, não foi o mais velho, nem o mais forte. Foi o pastorzinho de Jessé. O menor da casa de Jessé. Deus não vê como o homem vê. Nós, seres humanos, olhamos para o exterior, olhamos para os valores, olhamos para a estatura, para a beleza, mas Deus olha o coração. Deus viu que Davi não era o maior, mas era aquele que tinha o coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Era aquele que tinha um zelo pela causa do Senhor. Quando Davi chegou no campo de batalha e viu Golias insultando Israel, ele não viu Golias insultando um exército, ele viu Golias insultando o seu Deus. E ele pensou, não pode ficar assim. É Deus que está sendo insultado, e Deus tem muito mais poder do que esse gigante. E Davi foi lá. Você vem a mim com espada e lança, mas eu vou em nome do Deus de Israel. E ele venceu. Ele era alguém disposto, uma vida de fato entregue ao Senhor. Foi perfeito? Não, ele teve suas falhas, mas foi alguém disposto a fazer a vontade de Deus, a ponto da Bíblia dizer, um homem segundo o coração de Deus. Deus não vê como o homem vê. E louvado seja Deus por isso. Né? Deus não vê como o homem vê. Agora imagine Gideão. Gideão com milhares de soldados. Só que tinha que enfrentar um exército muito maior. Mais de 100 mil soldados.
E agora, ele com bem menos que o exército inimigo, Deus chega para ele e diz o seguinte: olha, tem gente demais aí. Manda embora para casa um bocado. Aí foi, milhares foram para casa. Depois ele falou assim: ainda tem muita gente. E Gideão pensou: mas poxa, tá, o senhor está mandando. E fez um teste, né? Vamos lá, manda o pessoal beber água. E aquele que estava preocupado consigo mesmo foi para casa. Mas aqueles que estavam ansiosos ali para guerrear e para batalhar pelo Senhor, ficaram. E ficaram quantos? 300. Só que veja, aqueles 300 não ficaram porque eram os soldados mais fortes. Porque o teste que foi feito não foi teste de força. Não foi o mais forte. Mas foi aqueles que estavam mais dispostos a servir ao Senhor. Era aqueles que estavam mais dispostos a serem fiéis a Deus. Até porque isto era necessário. Porque imagine, Gideão fala para ele o seguinte: olha, somos só 300 e nós vamos guerrear contra esse exército. Deus informou que a vitória é nossa. Então já tinha que ter fé ali, porque veja, um exército de milhares e milhares e milhares de soldados iam guerrear contra eles. Gideão fala: Deus já disse que a vitória é nossa. Tinha que ter fé para acreditar. Não tinha? Imagine você no lugar. Você junto com mais 299, tendo que guerrear contra milhares e milhares e milhares de soldados bem armados. Só que aí vem um ponto que exige mais fé ainda. Ó, nós vamos cercar aqui o acampamento, vamos pegar tocha, vamos acender essas tochas, vamos tampar com um vaso, e depois nós vamos pegar vai ter umas cornetas, que nós vamos destampar as tochas, aí vai iluminar tudo, e nós vamos tocar a trombeta, a corneta, e vamos dizer que é por Deus e por Gideão, e vamos descer. Um plano um tanto quanto estranho, não é verdade? Exigia fé, exigia obediência à vontade de Deus. A Bíblia mostra que eles foram vencedores. Foram vencedores. Deus não precisa de muito para fazer a diferença. Deus precisa do pouco, mas que esse pouco seja de fato consagrado a Ele. Entregue às mãos dEle, entregue à vontade dEle. Veja, Maria, com um pequeno vaso de alabastro, fez algo extraordinário, preparou Jesus para a sua morte. Quando estava ungindo ali Jesus com aquele vaso de alabastro, foi questionada. Jesus, com suas palavras, ela estava me preparando para a maior entrega, que será a minha morte. Então veja, um pequeno gesto com grande importância para o Senhor. Mas agora veja, isso no âmbito positivo, né? Agora precisamos ficar atento aos pequenos detalhes. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Palavra do Senhor, ela nos diz assim no versículo 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Amém? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Observem que Deus não pede um grande teste. Aparentemente é um teste pequeno,
Porque veja, quantos frutos haviam naquele jardim? Um mais perfeito e mais delicioso que o outro. Eu confesso que eu fico imaginando, né? A perfeição que eram aqueles frutos. Não é como hoje, você compra um fruto no mercado, uma melancia, você parte, coloca na boca, sem doce, né? Uma maçã que você vai comer parece um isopor, sem gosto, né? Não acontece isso? Lá era tudo perfeito. Só que aí Deus diz o seguinte, olha, só tem um fruto. Desse, eu não quero que vocês comam. Porque se vocês comerem, vocês estarão sujeitos à morte. Vocês vão morrer. Seria um teste grande, vamos dizer assim, se Deus tivesse colocado um monte de fruto e dito assim, você só pode comer um. Os outros, você vai só olhar, mas você só pode comer um. Não seria diferente? Então, para não dizer que Deus estava sendo injusto, Deus fez questão, apenas um. Um só. Só que aí vem a tentação de Satanás, né? Que eu já mencionei aqui em outro sermão. Satanás faz o indivíduo pensar que o que Deus dá não é suficiente. Faz pensar que o que Deus dá não é o suficiente. E foi exatamente o que aconteceu. Eva cobiçou aquilo que não era para ela. Caiu na cilada do inimigo, acreditando que o que Deus dá não é suficiente. E por causa do pecado dela e de Adão, um fruto. O pecado veio para a humanidade. E a Bíblia diz que todos pecaram. Queridos, não há um justo sequer. Pecado contaminou a raça humana. Um pequeno detalhe fez toda a diferença para o mal. Agora, imagine a situação de Moisés, o grande líder de Israel. Havia conduzido o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Enfrentou o faraó para poder conseguir livrar o povo lá do Egito. Só que Moisés, ele avista a terra prometida. Ele contempla a terra prometida. Mas aí, Deus fala, você não vai entrar. Mas por quê? Um erro. Um aparentemente pequeno erro fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Quando ele era para falar a rocha, ele feriu a rocha. A rocha representava Cristo. Este não poderia ser ferido segunda vez. E agora, quando Moisés desobedece a Deus e fere a rocha, ainda não há um tanto quanto de arrogância no momento que ele fala ao povo, acaso nós faremos sair água dessa rocha? E aí bateu ali na rocha. Desagradou o Senhor. E por conta deste erro, Deus diz, você não vai entrar. Alguém pode pensar assim, mas pastor, ele não entrou, mas ele foi para um lugar melhor. Mas ele queria entrar. O sonho de Moisés era adentrar junto com o povo na terra prometida. Era aproveitar de tudo aquilo que ele havia profetizado para o povo. E Deus mostrou que não é porque ele era líder que ele não seria disciplinado pelos seus erros. Temos que tomar cuidado, queridos, não é porque somos cristãos, não é porque somos líderes, é porque eu sou pastor, que eu não posso ser disciplinado pelo Senhor pelos meus erros. Deus mostrou isso através da vida de Moisés. Mostrou para o povo que diante de Deus não existe favoritismo. Errou, há perdão, mas houve a disciplina do Senhor. Então, queridos, pequenos detalhes. E olha o que o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 19. Mateus,
capítulo 5, versículo 19. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ei! O nosso grande desafio, como cristãos, muitas vezes não são nas grandes coisas. Como adventistas, nosso maior desafio geralmente não é o dia de sábado, para irmos à igreja, participarmos do culto, mas nas horas do sábado, nosso maior desafio é quando? Nos minutos que iniciam a sexta-feira, ou que finalizam o sábado. É ou não é verdade? Nosso maior desafio está nas pequenas coisas. Muitas vezes, não falamos palavrões, mas pequenas palavras que podem às vezes magoar e ferir alguém. Não são palavrões, mas a forma, pequenos detalhes. Não é o adultério como prática, mas os pensamentos, a cobiça, aquilo que os outros não veem, mas que está onde? Na mente. Aquilo que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. O maior desafio não são os grandes valores, mas são centavos. Não, mas é só isso. Ah, mas olha, ninguém está vendo. Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Isso é coisa pequena. Muito cuidado. Jesus disse, aquele que fizer o quê? Violar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, será o menor para o Senhor. Então, Deus se importa com as pequenas coisas. A Bíblia conta uma parábola, a parábola dos talentos. E eu quero ler o versículo com você, de Mateus, 25. Versículo 21. Observe que o Senhor não coloca uma grande quantia de talentos nas mãos daqueles homens, mas uma quantia pequena. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro deu 1. Não são grandes quantias. E agora a frase que o Senhor diz: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, observem que a frase não é foste fiel no muito. Vou te colocar sobre mais ainda. É foste fiel no pouco. Tudo que você tiver aqui nesta vida é pouco comparado ao que Deus está preparando para você. É muito pouco. Sua vida, comece pela sua vida. Se você viver muito, você vai passar pouco mais de 100 anos. Se você viver bastante, são poucos que passam essa marca, né?
Mas agora, o que é, por exemplo, 100 anos comparado com a eternidade? É pouco. O que é a tua casa, por melhor que ela seja, os teus bens materiais, por melhor que sejam, comparado à mansão celestial, às ruas de ouro, tudo que Deus está preparando. Deus está falando para você, filho, seja fiel no pouco. No pouco que você tem, nos pequenos detalhes, seja fiel. E este é o segredo da vida cristã, queridos, é estarmos atentos às pequenas coisas. Só conseguiremos ser fiéis em grandes testes se formos fiéis ao Senhor nos pequenos testes. Algumas pessoas não conseguem ser fiéis a Deus na guarda do sábado, na fidelidade nos dízimos, na oferta, porque aí nos pequenos detalhes Deus tem sido colocado de lado. Deus hoje convida você a fazer uma reflexão. Quais são os pequenos detalhes da sua vida que você tem negligenciado a sua fé no Senhor? Quais são as pequenas concessões, as pequenas brechas que você tem dado para o inimigo? As pequenas coisas fazem grande diferença. Quando você constrói um castelo ali, uma torre de dominó, uma pecinha derruba tudo. Um pequeno detalhe pode abrir as portas da sua vida para o inimigo destruir a sua vida. Pare e pense. Quais são os pequenos detalhes que você tem deixado o inimigo fazer a vontade dele na sua vida? Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, Ele quer falar para você o que aquele senhor da parábola disse para o servo: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu pergunto, quantos querem ouvir isso dos lábios do Senhor Jesus? Levante sua mão. Amém. Então hoje, tome a decisão de entregar-se por completo nas mãos do Senhor. Nós vamos cantar o hino 310 do Inário. Entrega. Esse hino fala que preciso me entregar. Entregar o quê? Pensamento, os dons, os bens, tudo nas mãos do Senhor, para que Ele te ajude a você ser fiel no pouco, para que quando Jesus voltar, você possa entrar na glória, no muito que Ele está preparando para você. Hoje, tome essa decisão. Se entregue por completo nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por Teu amor e Tua bondade conosco. Obrigado porque o Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes. Nos fizestes, ó Pai, de pequenos detalhes, de forma tão complexa, mas em pequenos detalhes o Senhor nos formou. Mas, ó Pai, o Senhor também deseja que sejamos fiéis nos pequenos detalhes da nossa vida, assim como o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Ó Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece a vida de cada um dos Teus filhos. Sabe os pequenos detalhes da vida de cada um deles, ó Pai, que porventura tem ficado a desejar. Os pequenos detalhes que o inimigo tem encontrado brecha, Senhor. Senhor Deus, nessa noite nós nos entregamos em Tuas mãos, pedindo ao Pai que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a vencer, sendo fiéis nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, para sermos fiéis também nos grandes desafios desta vida. Abençoe, ó Pai, cada um de Teus filhos aqui. Nós nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus. Amém.